Imagine uma empresa que nasceu em meio a um regime ditatorial, enfrentou a devastação de uma guerra global, sobreviveu a um dos maiores escândalos da indústria automobilística e, mesmo assim, se reinventou para liderar uma revolução tecnológica. Essa é a jornada surpreendente da Volkswagen, que, partindo de suas origens sombrias, hoje se posiciona à frente da transformação elétrica mundial. Como uma montadora com um passado controverso se tornou um símbolo de inovação e resiliência? A resposta está em uma trajetória marcada por altos e baixos, onde cada desafio foi uma oportunidade de reinvenção. A história da Volkswagen, do carro do povo à inovação elétrica. A história da Volkswagen, uma das montadoras de automóveis mais icônicas e reconhecidas do mundo, começa em um contexto histórico sombrio e controverso, mas evolui para uma jornada impressionante de inovação, resiliência e sucesso global. Ao longo de mais de 80 anos, a Volkswagen passou de um sonho nacionalista alemão de criar o carro do povo a uma potência global da indústria automobilística, sempre se reinventando para atender às demandas de um mercado em constante mudança. Vamos explorar essa trajetória fascinante, que envolve desde os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial até a Revolução Elétrica do século XXI. As origens, o sonho de um carro para todos. Nos anos 1930, a Alemanha estava imersa em um período de mudanças drásticas, e a ascensão do Partido Nazista sob o comando de Adolf Hitler moldava a nação com uma nova visão para o futuro. Parte dessa visão era transformar a Alemanha em uma potência industrial moderna. Dentro desse contexto, surgiu a ideia de criar um carro acessível para a população alemã como um veículo que permitisse que o cidadão comum tivesse a oportunidade de possuir e dirigir um automóvel, algo que até então era um luxo restrito às classes mais abastadas. Foi nesse cenário que, em 1937, a Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens MBH foi fundada, a empresa que, mais tarde, se tornaria Volkswagenwerk GmbH. Traduzido diretamente, o nome significa carro popular alemão, e a missão era simples: desenvolver um carro acessível, durável e eficiente, algo que representasse a eficiência e a modernidade que o regime nazista desejava propagar. A escolha do engenheiro Ferdinand Porsche para liderar esse projeto não foi por acaso. Porsche já havia estabelecido uma reputação sólida na engenharia automotiva, e o seu projeto para o que viria a ser conhecido como Volkswagen Fusca, ou Beetle, foi aceito como a solução perfeita. O design do Fusca era engenhoso e prático. Tinha um motor traseiro refrigerado a ar, que eliminava a necessidade de um sistema de refrigeração mais complexo e caro. O formato arredondado não era apenas esteticamente icônico, mas também prático em termos de aerodinâmica. A ideia era criar um veículo que fosse barato o suficiente para que qualquer família alemã pudesse adquiri-lo, um verdadeiro carro para o povo, o Volkswagen. A Segunda Guerra Mundial, o sonho interrompido. O plano de colocar o Fusca nas ruas de toda a Alemanha, porém, foi abruptamente interrompido com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. A fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, especialmente construída para a produção em massa do Fusca, foi rapidamente convertida para a produção de veículos militares, como o Kombelwagen e o Savannwagen, veículos militares usados durante o conflito. Os sonhos de carros civis foram postos de lado à medida que a Alemanha nazista priorizava sua máquina de guerra. Durante o período da guerra, a fábrica de Wolfsburg também ficou manchada por seu uso extensivo de trabalho forçado. Milhares de trabalhadores foram trazidos à força de países ocupados para trabalhar na produção militar. Esse é um capítulo sombrio na história da empresa, e um que a Volkswagen posteriormente reconheceria, assumindo a responsabilidade por esse período ao longo das décadas seguintes. O pós-guerra, a renascença sob o comando britânico. Quando a Alemanha foi derrotada em 1945, a Volkswagen estava à beira do colapso. As instalações em Wolfsburg estavam em ruínas, e a empresa parecia destinada ao esquecimento. Contudo, o destino da Volkswagen mudou drasticamente quando as forças britânicas assumiram o controle da zona em que a fábrica estava localizada. Major Ivan Hirst, um oficial do exército britânico, desempenhou um papel fundamental em salvar a Volkswagen da destruição completa. Inicialmente, a fábrica estava destinada a ser desmantelada como parte das reparações de guerra, mas Hirst reconheceu o potencial do projeto do Fusca e teve a visão de reviver a produção. Ele enxergou que, em um momento de reconstrução econômica, a Alemanha precisaria de um carro simples,
confiável e acessível, e o Fusca se encaixava perfeitamente nesse papel. Com o incentivo britânico, a Volkswagen retomou a produção do Fusca em 1946. Esse pequeno carro simpático logo começou a ganhar popularidade não apenas na Alemanha, mas também em outros países que, como a Alemanha, precisavam de veículos acessíveis durante o processo de reconstrução do pós-guerra. A explosão do Fusca, de carro alemão a ícone global. Nos anos 1950 e 1960, o Fusca explodiu em popularidade. A confiabilidade mecânica, o design simples e o baixo custo tornaram-no um sucesso mundial. No auge da sua popularidade, o Fusca chegou a ser vendido em mais de 150 países, tornando-se o carro mais vendido do mundo em sua época. Na América do Norte, particularmente, ele se tornou um símbolo cultural, associado à contracultura dos anos 1960. Jovens que buscavam se distanciar dos carros grandes e ostentosos da época viam no Fusca uma alternativa modesta e autêntica. Esse foi o período em que o slogan "Think Small, Pense Pequeno" foi criado pela agência de publicidade DDB, uma campanha publicitária brilhante que transformou o Fusca em algo mais do que um carro, tornou-o uma declaração de estilo de vida. Nos Estados Unidos, o Fusca era mais do que uma escolha prática, era uma manifestação de valores contraculturais. Expansão e diversificação, o nascimento do Golf e a consolidação do grupo VW. À medida que os anos 1970 avançavam, no entanto, a Volkswagen enfrentou um novo desafio. O Fusca, embora ainda popular, estava começando a parecer antiquado frente a novas inovações da indústria automobilística. Havia uma demanda crescente por carros mais modernos, eficientes e com novos designs. A resposta da Volkswagen a essa demanda veio com o lançamento do Golf em 1974. O Golf, com seu design hatchback e motor dianteiro refrigerado a água, foi um grande sucesso imediato, estabelecendo um novo padrão para os carros compactos e ajudando a Volkswagen a se modernizar. O Golf rapidamente se tornou o carro mais vendido da Volkswagen, substituindo o Fusca como o principal veículo da marca. Além disso, foi nessa época que a Volkswagen começou a expandir sua presença global através de aquisições estratégicas. A compra da Audi na década de 1960 deu à Volkswagen acesso a tecnologias mais avançadas e um portfólio mais diversificado de veículos. Nos anos 1980 e 1990, a Volkswagen adquiriu a SICK, da Espanha, e a Škoda, da República Tcheca, expandindo ainda mais sua influência no mercado europeu. Nos anos 2000, a Volkswagen já havia se tornado um conglomerado automotivo global, controlando algumas das marcas mais prestigiadas e luxuosas do mundo, incluindo Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche. Essa diversificação de marcas permitiu à Volkswagen se posicionar em todos os segmentos de mercado, desde carros acessíveis até os mais luxuosos superesportivos. Crises e recuperações, o escândalo do Dieselgate. Embora a Volkswagen tenha conquistado uma posição sólida como líder global, a empresa enfrentou uma de suas maiores crises em 2015, quando foi revelado o escândalo conhecido como Dieselgate. Descobriu-se que a Volkswagen havia instalado um software fraudulento em milhões de veículos a diesel para enganar testes de emissões. Esse dispositivo permitia que os carros aparentassem ser mais ecológicos do que realmente eram, violando regulamentações ambientais em vários países, especialmente nos Estados Unidos. O impacto do Dieselgate foi devastador, tanto financeiramente quanto para a reputação da empresa. A Volkswagen enfrentou multas bilionárias, ações judiciais e danos à confiança do consumidor. No entanto, ao invés de recuar, a empresa adotou uma postura de transparência e se comprometeu a reformular sua estratégia, direcionando seus esforços para o desenvolvimento de veículos elétricos e tecnologias de mobilidade sustentável. O futuro, a Volkswagen e a revolução elétrica. Com o aprendizado vindo da crise, a Volkswagen se reinventou mais uma vez. Nos anos seguintes ao Dieselgate, a empresa anunciou planos ambiciosos para liderar a revolução dos veículos elétricos. Com a introdução da linha ID, a Volkswagen lançou uma série de carros elétricos, como o ID.3 e o ID.4, que marcam a transição para uma nova era da mobilidade sustentável. A Volkswagen está investindo pesadamente em novas tecnologias, incluindo baterias de maior alcance, conectividade digital e sistemas de direção autônoma.
A empresa visa não apenas fabricar carros, mas também moldar o futuro da mobilidade urbana, se tornando um dos principais atores na corrida por soluções de transporte mais ecológicas e eficientes. Conclusão: uma jornada de transformação. A história da Volkswagen é, acima de tudo, uma história de adaptação e transformação. Desde suas origens controversas sob o regime nazista até sua posição como líder na indústria automotiva global, a Volkswagen enfrentou desafios monumentais, mas sempre conseguiu se reinventar. O Fusca, o Golf, e agora a linha ID de carros elétricos, são exemplos de como a empresa conseguiu entender as demandas de cada época e se posicionar à frente de sua concorrência. À medida que o mundo se move em direção a um futuro mais sustentável, a Volkswagen continua a desempenhar um papel de liderança, provando que inovação e resiliência são a chave para o sucesso de longo prazo. Se gostou, compartilhe e deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.